Bem-vindo ao Expert Vetcast, o podcast feito para você veterinário que quer mudar a mentalidade, quer trocar e conhecer histórias de outros veterinários e se inspirar aí para a sua carreira. Era só uma conversa entre amigas, como muitos dos nossos encontros aqui do Expert Vet, onde nos reunimos para falar de empreendedorismo, de sonhos, de desafios. Só que dessa vez, decidimos ligar as câmeras e gravar essa conversa. O resultado, uma sequência de podcast que você vai assistir, que você vai caminhar conosco e aprender mais ou mergulhar melhor nesse mundo do empreendedorismo veterinário. Eu sou o Maicon, do setor aqui de marketing da Expert Vet. Estou aqui para auxiliar vocês a se comunicarem bem no digital e mostrarem aquilo que vocês já são no off no digital. Eu sou a Kevlin, mentora Expert Vet, veterinária assim como você, e é um prazer poder compartilhar um pouco das nossas histórias aí com você. Então fique por dentro dessa temporada que o foco é empreendedorismo e já segue, já compartilha, se inscreve no canal porque é a primeira temporada de muitas que estão por vir. Fica por aí que agora a gente vai acompanhar lá de Porto Alegre com a doutora Natália Luft e a doutora Beatriz Maronese. Olá, experts, tudo bem? Aqui é a Kevlin, mentora do Expert Vet, veterinária assim como você. Estamos hoje começando aqui um projeto novo dentro do Expert Vet, trazer pessoas de nome aí dentro do empreendedorismo da veterinária, né? Donos de pet shop, donos de clínica, profissionais volantes que também são empreendedores, para ter uma conversa legal aqui com vocês, bater um bate-papo aí que muitas vezes está cada um lá vivendo no seu mundinho, com algumas dificuldades, com algumas alegrias, e como é bom a gente poder compartilhar isso com os nossos colegas. Já fazemos isso com eventos e agora trazendo isso também aqui para dentro, né, desse universo digital. Hoje nós estamos aqui no Pet Café, o Fermata, aqui em Porto Alegre, e eu trouxe duas convidadas maravilhosas, nada melhor do que um Pet Café para trazer os veterinários para tomar um café e para falar sobre empreendedorismo. As nossas doutoras Pink aqui vieram representando a mulherada e a gente vai bater um papo bem gostoso sobre isso. E eu convido você a ficar, já deixar o teu curtir, o teu comentário, pra gente ir juntos aí nesse novo projeto. Bem-vinda, meninas! Obrigada! Nem esperavam esse momento aqui. A gente tá aqui brincando, estamos num curta gaúcho, dentro de uma cafeteria, conversando com as luzes aí para poder ficar melhor na imagem. Mas convido vocês aí a deixar fluir, que a gente possa ter um bate-papo legal. A gente já teria sem as câmeras, mas resolvemos ligar as câmeras e compartilhar com os nossos colegas, né? Muitas vezes dentro da veterinária eu vejo isso, que a gente está muito individual, né? Cada um no seu mundinho, e aí a gente tem muitos desafios, né? Tanto como veterinário como empreendedores, né? São desafios que vão uma escada, né? E como é bom, como é importante a gente compartilhar, né? Eu tô aqui com duas amigas, antes de tudo, fui estagiária das duas, a gente tava falando aqui. Nath aí já há 25 anos na profissão, a Bia 15, eu um bebê, né, 5 anos na profissão, mas fui estagiária delas, trouxe elas para bater esse papo aqui com vocês. Depois vocês me deram a honra de estar comigo também dentro desse projeto do Expert Vet, fizeram mentoria, né, caminharam conosco ali, e cada uma do seu jeitinho, cada uma agregando de uma forma, né, e eu já quero começar perguntando aí já um bate-bola para vocês. Hoje, na visão de vocês, qual é a maior dificuldade no dia a dia de vocês? Tanto na questão como veterinária, como empreendedora. Nath. Eu acho que é para quem perguntar, né? Porque a gente tem as leis aí, mas é uma linguagem que a gente não foi treinada. Um advogado deve ser facílimo ler, é fluido. Para a gente não é, a gente trava, né? A gente está sempre como, né, bióloga, tendo que ser criativa, tendo que improvisar, e quando a lei vem quadradinha, e agora o que eu faço com essas 12 páginas na minha frente? O que é principal, mas tem que ter tudo. Então, parece grego, né? Parece que é outro idioma. Eu fico até nervosa quando eu pego essas coisas assim. Porque a gente é inteligente, né? A gente estudou bastante, mas daí entra a parte lei contábil também, eu acho que entra nisso, também, né? A parte de contabilidade, parece que estão falando grego ali pra gente, né? A gente vai aprendendo muitas vezes na dor, né? Exato. E tu, Bia, o que tu acha assim que é mais difícil eu hoje? acho que o mais difícil hoje, para a gente conseguir conciliar
a vida pessoal, profissional, o ser veterinário, porque a gente fez veterinária por amor, né? Gosta de trabalhar com os animais, de salvar vidas, e a parte médica. E aí a gente entra no empreendedorismo, a gente começa a trabalhar com marketing, trabalhar com gestão de pessoas, com o financeiro, com a contabilidade da clínica. Então, essa organização, a parte fiscal, essa organização toda, eu acho que o equilíbrio disso, para a gente seguir sendo veterinária, é o mais dificultoso para a gente ter no dia a dia. O equilíbrio dos pratinhos, né? Clássico, né? E com a vida pessoal também, que é importante, né? Não existe uma vida profissional se antes não existir um pessoal, né? É algo que a gente fala muito dentro do Expert Vet, o quanto que a gente está bem, muitas vezes, com a gente mesmo, para poder entregar. Porque eu vejo assim muito como uma jarra, né? Até uma vez eu fiz um vídeo sobre isso, uma alusão, uma jarra e um copo. O copo ele só vai se encher se a jarra tiver o que derramar. Senão não tem como. Eu acho que outro desafio também é a gestão do tempo, não só na vida, quanto dentro da agenda, né? Quando tu veja a hora do almoço, ou tu almoço, ou tu para pra almoçar e depois de tarde, quando tem bastante marcado, e quando tu vê, acabou mais um dia e mais uma semana. E o que eu fiz, né? E a gente tem, inclusive, como eu vou dizer assim, o hábito dentro da veterinária de não parar para almoçar, de não parar na hora que terminou o expediente, né? Piorou o empreendedor, né? Que o empreendedor realmente já tem muito esse senso, né? E o quanto às vezes é importante a gente parar e dizer, não, vou tirar pelo menos um domingo de folga com a minha família, nesse dia eu vou esquecer um pouco, porque ao meu ver a demanda ela nunca vai terminar. Sempre tem o que fazer, sempre vai ter um prontuário atrasado para dar uma revisada, sempre vai ter uma nota fiscal a mais para rever, para fazer, sempre vai ter um vídeo no marketing para gerar conteúdo. Se a gente não ignorar, a gente nunca vai sair desses ratinhos, né, comendo lá super atrás e nunca chegando. Já aproveito para fazer essa pergunta para vocês. Como, principalmente empreendedoras, mas também como veterinárias, qual que é o maior desafio para conciliar com a vida pessoal? O que vocês fazem? Vocês têm um dia X que esse dia vou desligar o telefone, vou desligar a mente? Vocês vão deixando a vida me levar? Como que porque vocês já são experiência, já tem anos de caminhada, não é lá como recém-formado que muitas vezes não consegue limitar, é plantão, é uma loucurada. Então, com o tempo de experiência, como vocês conseguiram definir isso para a qualidade de vida de vocês? Eu acho que o principal foi conseguir delegar algumas funções para outras pessoas, né? E aprender a entender que nós não vamos fazer tudo. Então, não sou perfeita, a pessoa que vai fazer também não vai sair perfeito, mas a gente vai adaptar para que fique da melhor forma possível e que a gente consiga distribuir um pouco as funções. Porque a gente percebe na rotina, né, que a gente não consegue dar conta de tudo. Quanto mais eu for assumindo, acumulando coisas para eu mesmo fazer, isso vai demandar mais tempo, mais horas ali. E outra coisa, focar. Hoje eu tenho turnos que eu faço, vou responder o WhatsApp. Eu vou focar ali só no WhatsApp, para de mandar receitas, fazer a função que precisa para os pacientes mesmo, né, para os tutores, né. Então, são dias que eu reservo uma hora ali, eu sento e foco nisso, sem nenhuma interrupção, nada, para terminar aquela tarefa e aquela tarefa do dia está gerada. Mesmo que eu tenha que acordar uma hora mais cedo para fazer isso, mas eu acabo adaptando dessa forma para conseguir focar e terminar. Mas o principal que eu vejo é delegar funções, deixar de centralizar tudo para mim. Isso aí, o difícil de delegar é lidar com o nosso perfeccionismo, né? Porque a gente, como tu falou, a gente não é perfeita, mas a gente quer que o outro faça como a gente faz. E eu vejo assim que quando a gente permite que o outro faça, que ele tenha real liberdade, porque não adianta eu permitir, mas eu ficar ali chata, fiscalizando e botando defeito em tudo, né? Claro que a gente precisa alinhar o nosso negócio, né, conduzir, mas quando eu deixo o outro livre, eu percebo que a gente descobre dons nas pessoas e formas diferentes de fazer as coisas que não seria da minha forma, mas que funcionam e que inclusive às vezes vai ser até melhor da forma como eu faria. Às vezes simplificam até. Tá vendo de fora, né? É o jeito mais simples de fazer aquilo que demorava muito tempo. Uma vez, eu comentando sobre isso, vou ter secretário não, no volante, né, no ortopedia. Vou contratar alguém, não vou, ficava nessa dúvida e de noite respondia o WhatsApp às vezes de madrugada, que faltava. Eu passava um dia em cirurgia, chegava em casa à noite e começava a responder.
E aí um dia uma anestesista falou pra mim, por que você não tem uma secretária? Eu falei, cara, eu não confio nas pessoas, tipo, eu vou deixar o meu WhatsApp, é a minha profissão, o meu trabalho, né, pra alguém responder. E ela falou assim, eu falei, eu quero que fique perfeito. Ela falou, mas tu acha que é perfeito o tutor ficar um dia inteiro, 2 dias esperando tu responder? Isso já não tá perfeito. Então tu vai otimizar isso. Ele talvez não vai ouvir de ti a resposta, mas a tua secretária vai conseguir dizer, olha, a doutora tá atendendo assim que ela se liberar, a gente já vai descobrir. Então tu já vai otimizar aquele tempo e talvez tu não vai precisar falar tu mesmo com a pessoa, ela já vai ter a resposta, ela vai pegando o jeito, ela vai aprendendo a como tu faria. E aí nesse dia eu falei, é verdade. A gente acha que o perfeito é a gente fazendo, mas o nosso jeito de fazer milhões de coisas não dá pra fazer no mesmo tempo que aquilo. Então tu acaba atrasando. E a pessoa que tá do outro lado esperando também tem um pouco de urgência nisso, né? Sim. Então, Até de ser acolhido, né? Eu vejo que o tutor, às vezes, não é que seja uma urgência, mas ele precisa daquele acolhimento. Às vezes, é um pós-cirúrgico lá que o pet dele tá com um pouquinho de dor ainda, mas é normal, mas ele quer ter certeza que é normal aquele momento ali que ele tá vivendo, porque ele não passou para nós, é uma coisa do dia a dia simples, mas pro tutor, às vezes, aquilo é a maior parte meu das Deus. vezes, né? Uma adolescente. Sim, principalmente no ortopédico, né? Porque a gente já viu dezenas de fraturas, mas para ele, a primeira vez uma fratura na vida é o amor da vida dele. Então, assim, 1 hora que demora é um absurdo. Exatamente. Né? Olhando pelo prisma dele. Eu já peguei um caso, assim, da veterinária ter falado pros tutores, assim, era um pós-castração, simples, macho, tranquilo. E a veterinária falou assim, não, vida que segue, tudo certo, tudo normal. Gente, aquele tutor era de um tutor, tipo, ao pé da letra, vida que segue. Chegou com o cachorro em casa, jogou o cachorro lá e foi sair, saiu, foi passear. Voltou, o cachorro com dor, porque não tinha sido medicado no horário. Entendendo, na verdade, eu nem acho que nem era dor, é aquela coisa do voltar da anestesia, entender, sentir, desesperado, provavelmente estava num ambiente, porque era um cão grande, porte grande, provavelmente estava no ambiente da casa que não era o ambiente dele, para fazer um repouso, então assim, ele já estava perdido. E aquele cachorro gritava, e aí a tutora de madrugada atrás do veterinário, porque o que aconteceu, e aí aquilo aconteceu, alguma coisa aconteceu. Moral da história, não tinha acontecido nada, estava tudo certo, só que a forma como foi falado pro tutor, fez dar a entender assim, porque para nós, pós-castração eletiva, que é eletiva, é tranquilo, mas dependendo do tutor, é um tutor que ele tem dificuldade com uma cicatriz, com sangue, sabe? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, que é uma coisa que a gente traz muito dentro do método Expert, né? A sensibilidade com o outro. Como que eu falo de forma assertiva para o cliente? E já trazendo para esse lado do cliente, agora eu vou na Nath, mas vocês estão fazendo assim, tá? Vamos completando a outra. Mas o cliente, né, tem tanta experiência aí, eu digo assim, da velha guarda, né? Hoje aqui a gente tá com as duas pontes, né? A Nath com anos de experiência, mas que tá sempre ali nativa, né? Tá sempre procurando se reinventar, tá sempre procurando agora também tá trazendo novidades aí pro negócio, né? E tem principalmente a escola da vida, né? A experiência, que é a prática, nada como a prática. E a doutora Beatriz que veio com essa questão do novo, né? Do moderno, né? Já abriu a tua clínica hoje, tu foi atrás de saber mais de gestão, isso que tu comentou, marketing. Então tu já veio nessa nova pegada que a nossa geração já tá vindo. Mas a verdade é que lá dentro da faculdade ninguém ensinou essa parte, né? Ninguém falou que a gente ia ter que lidar com o cliente, que a gente ia ter que fazer o marketing, que a gente precisava lidar com essa parte financeira, contábil. Isso tudo é muito desafiador. Ser veterinário já é, né? Já sai tonto da faculdade, meu Deus, vida real. Aí, muitas vezes hoje se fala muito em especialidades, né? O pessoal já sai da faculdade, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Só que é um caminho, né? Eu acompanhei muito a Bia nesse processo, né? De sair da residência, entrar na clínica, assinar plantão. Eu me lembro que naquele tempo o pessoal até ficou assim, meu Deus, no currículo dela, o que ela vai fazer no plantão? Não durou muito no plantão, só plantão ali, né? Mas era uma porta de entrada para o pessoal te conhecer, te chamar como especialista. Hoje, né? Caminhou, trilhou um caminho, abriu a tua clínica já com esse pensamento. Mas eu queria perguntar então para a Nath, assim, quando tu se viu assim, dona assim, de clínica, né, que eu também sei do teu processo um pouquinho que foi acontecendo,
Mas quando tu viu ou foi agora, o que que tu sentiu assim que foi, cara, precisa falar mais sobre isso, sabe? Ou até hoje em dia que tu vê que acompanha outras vets, o que que tu acha que o pessoal não tá olhando e deveria ser olhado mais, deveria ser falado mais, deveria procurar se atualizar, estudar, sabe? O que que tu, na tua concepção? Eu acho que a visão global, tu é um ser humano, né? Tu tem, fora a parte, pode ser excelente na parte técnica, mas tu tem que saber comunicar isso, tu tem que tu mesmo cuidar da tua saúde física, mental, não só tratar de bichos, tu tem que acolher também o cliente que chega. E a gente, tecnicamente, sabe resolver tudo, mas eu digo, tem que ser um negócio bom para nós três aqui, a consulta. Consegue dar comprimido, consegue, só sabe dar líquido, não consegue nenhum. Me diz o que tu precisa, que dentro daquilo que tu consegue, porque a gente vai tanto atender em consultório uma criança, um adulto, um idoso, e a gente tem que... Não que é a médica da família, né? Tem que entender todo o contexto. E às vezes a gente atende aquele adulto em vários momentos da vida dele, né? Até uma limitação física deles mesmo. Assim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar. A gente também, a gente cuidar da gente, a gente ter essa conversa, né? De mulheres, todos fazendo Tomando café, né? Tipo assim, para tudo, né? O mundo está em guerra, mas nós estamos aqui. O que que eu posso te oferecer? O que você pode me oferecer? E seja para se abraçar e chorar junto. Mas depois seca a lágrima, né? Bota um batom, fecha o jaleco limpinho e boa tarde de novo. Como se nada houvesse acontecido. Nossa, tu comentou isso, me veio os primeiros atendimentos que me veio na memória agora, assim, os primeiros atendimentos que eu fiz pós-formada, que aconteceu exatamente isso. Eu nunca vou esquecer. Eu atendi a minha primeira eutanásia, era um paciente que já estava acompanhado pela clínica, estava tudo certo. Aí tinha indicação mesmo e tal, eu fiz ali a minha primeira, oficialmente como veterinária, né, sozinha, minha primeira eutanásia. E foi bem isso que tu falou. Saiu aquele cliente, o próximo cliente era um filhote chegando para vacina. Olha o contexto. Tu sentir, porque tu é um ser humano, tu vai sentir, mas a próxima família, ela não tem nada que ver com o atendimento que passou. Essa família tá feliz, vem o filho, a mãe, o pai, aquele filhote alegre, e tu conseguir botar esse sorriso no rosto e transmitir isso pra essa família. Mas sem passar por cima da gente também. Porque eu acho que talvez esse é o maior erro hoje, né? É assim, então eu não posso sentir. Não, a gente vai sentir. A gente tem que saber o momento e como, com quem. Eu posso chorar com um colega, eu posso, poxa, que coisa, né? Mas não descontar, porque eu até acho que assim, não é que ela vai chorar com outro cliente, mas às vezes o que eu vejo? As pessoas se fecham e ficam até mal-humorada, rancorosa, e vai lá para outro atendimento já de mau humor, e o outro não tem que pegar a outra, né? Então, assim, a Bia atende a parte da ortopedia, né? Tu comentou da família. E eu acho isso bem importante a gente falar. Tu, como ortopedista, tem uma série de recomendações para o paciente, né? Que é, muitas vezes, ele já é um paciente geriátrico, um paciente pós-cirúrgico. Só que daí vem a família, que é o que a Nath falou. Aí vem uma senhorinha que já não pode nem com ela. Como que tu consegue, Bia, assim, o que tu acha que a gente deixa aqui de dica pro pessoal, tipo assim, como eu olhar para essa família e não só pro meu paciente? Como que tu vê isso? Nossa, eu concordo totalmente com o que a Nath disse, assim, hoje a gente tem que avaliar todo, né, o contexto da família inteira. Muitas vezes tem um idoso que vem sozinho e aquela pessoa não tem a menor condição de fazer por via oral nada. Aí é um paciente que fica mais internado. Então, tem algumas condutas médicas que a gente acaba não seguindo para todos. Poderia ser para todos se todos fossem iguais. Não mudaria. Mas ali no pós-operatório, principalmente, tem tutores que preferem deixar o pet 7 dias até tirar os pontos internado. Não quero fazer nada, tenho medo de dar por via oral, me morde, ou realmente eu não consigo, não tem quem segure, não tem quem limpe um ponto, eu passo mal, vejo sangue. Então, tem pessoas que preferem internação por esse período. Tem pessoas que não, que Deus me livre, se puder levar para casa quando acordou, já leva. Quer ficar no colo, no pós-operatório inteiro, vai fazer de tudo para conseguir dar comida, as medicações, tudo. Então, o contexto da família, assim, muda muito. E outro detalhe, hoje as pessoas
dependendo do que é a situação do paciente, as pessoas às vezes nem agravam, mas a pessoa já está com aquilo ali tão apertado porque um filho sai de casa ou não tem filhos para ter o pet e para eles é uma criança. Às vezes você vê um cachorro super independente que está super bem, brincando, tudo, e eles relatam, em casa não está assim. E é uma observação que você tem que levar em consideração, porque em casa talvez eles realmente não estejam assim, tá desse jeito porque está numa clínica, está com cheiro de outros animais. Então hoje a observação individual é muito importante. E na ortopedia não muda isso. É exatamente igual. É bem o que tu comentou assim, não adianta tu pegar um protocolo ali, né, de remédios, de cuidados, e às vezes o tutor nem vai fazer, porque ele não tem condição daquilo ali. Um ponto que tu pegou, eu acho muito legal, é a questão da internação. É algo que eu bato muito a tecla dentro da mentoria. Gente, porque eu acho caro oferecer a internação, nem precisa. É um paciente que é o exemplo que eu dei desse caso ali do polo de arqueectomia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas dentro lá do método a gente fala, tem um módulo que fala Vet Sherlock Holmes, que fala exatamente disso, de a gente ser detetive, de a gente ouvir atentamente as demandas que o cliente tem. Então, tu tá acompanhando o paciente, tu sabe se ele é um paciente mais assustado, se ele é um paciente mais corajoso, se ele é um cliente, né, que vai fazer tudo o que precisa ser feito, ou se ele já vai, né, tem sangue, eu não quero trocar, não quero. E a gente pega muito isso também, que a Bia comentou, em casos de diarreia, né? Pra nós é tipo, é uma diarreia leve, pode ir pra casa. Ou, é só um curativo, uma medicação pra dor. Só que às vezes pro cliente aquilo ali não é a área dele, não é algo que ele domine. Então cabe a gente ter essa sensibilidade, é isso que a gente fala nesse módulo. Ouvidos atentos, olhos atentos, leia o teu cliente e ofereça. Se ele não quiser, tá tudo bem, mas tu tem, até acho que o cliente vê como um cuidado. Nossa, eu fui lá e eles cuidam, eles fazem o curativo se eu quiser, eles ficam dia e noite cuidando dele se eu quiser, sabe? Mesmo que ele não use, eu acho até que ele vai ver um carinho da nossa parte. E eu vejo que muitas vezes o veterinário tem medo. E aí que a gente já entra na questão do preço e valor, né? Que às vezes algo que é caro pra gente não é pro tutor, é algo que ele vê valor. Então se fala muito hoje numa veterinária que não é valorizada, mas a questão é, será que estamos nos valorizando? Não, e outra, por que a gente tem que abraçar só as causas heróicas, né? Por que a gente não pode pegar uma coisinha boa pra fazer também, né? Só limpar o blocozinho, a feridinha. Eu dou o exemplo do corte de unha, né? Eu peguei esses tempos um pitbull. E aí a doutora me mandou uma mensagem e tal. Pela mensagem ela acabou, deixa eu ver, parecia que o cachorro não dava pra ninguém tocar nele, sabe? E a gente já conhece a raça, conhece o cliente, li tudo no WhatsApp ali, eu já li aquela cliente. Pensei assim, acho que esse cachorro não é tudo isso que ela tá falando. Só que realmente ninguém entrava, ninguém conseguia cortar a unha, o cachorro só dentro do apartamento. Então eu já li, o pitbull dentro do apartamento, ele tá estressado, às vezes nem é bravo. Mas ninguém conseguiu tocar nele pra cortar a unha. Por que eu vou lá e vou cobrar R$20, R$30? Se ela chegou em mim como uma profissional me dizendo que ninguém conseguiu e eu consigo, isso tem um valor. E dito e feito, realmente deu tudo certo, consegui, sabe? E cobrei o meu preço que eu achava justo. Porque assim, gente, eu tô me deslocando, tô indo fazer esse atendimento, eu vou fazer só um corte de unha lá. É algo que, com o tempo, com a minha experiência, eu consigo fazer de forma tranquila, de forma leve. Então, eu preciso me valorizar, né? E aí já puxa esse gancho assim. Hoje, o que vocês acham, na opinião de vocês, polêmica, que os veterinários estão fazendo que desvaloriza a profissão, a classe, que gera esse tipo de, a gente não é valorizado. O que vocês acham que é o principal? Eu acho que a primeira coisa é não pensar na experiência que o tutor vai ter com aquilo. Primeira coisa. Porque se rotulou assim, o atendimento veterinário tem que ser rápido, prático, vamos lá, é um atrás do outro, a gente não pode demorar, a gente não pode conversar muito. E isso muitas vezes, até pela gestão da clínica, pela organização, porque a gente tenta deixar o mais prático possível para que não tenha desvios de coisas, né? De função, de tempo, porque é tudo cada vez a equipe, ela pode até aumentar, mas cada vez as pessoas com mais tarefa. Então a gente esquece um pouquinho de dar atenção para o tutor, porque através daquilo ali é o tutor que vai retornar na clínica ou não. O tutor que vai deixar internado para limpeza de pontos ou não. Vai ser o que ele vai sentir da equipe, porque ele vai sentir da pessoa que está atendendo. Quem está à frente no consultório que vai passar essa experiência para ele. Esse corte de unha que o tutor fez, né?
Com certeza, para esses tutores, para esses responsáveis, foi uma ótima experiência. Porque ela já tinha tido outras experiências ruins. Foi lá, um não conseguiu porque só estressou o cachorro. Foi outro lá, não conseguiu porque não pediu para tranquilizar com uma medicaçãozinha em casa antes. E assim foi indo. 1, 2, vai saber quantos veterinários foram, e cada vez para ela foi uma experiência ruim, né? Foi se frustrando com aquilo, aí chega alguém com uma ideia nova, e muitas vezes não é nada, nossa, que diferente. É só um conselho um pouco maior de uma pessoa mais experiente para conseguir fazer aquele momento do tutor ser diferente. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande. Quem consegue entrar com aquele tutor em consultório, e não é por isso que vai ficar uma hora no consultório, e pode otimizar o teu tempo. Hoje eu repostei um Reels no Instagram de um médico que ele fala: primeira coisa que eu chego é, ninguém não chama na porta, não grita o nome da pessoa na porta do consultório, eu já sei quem é. Vou ali na conversa, porque alguém já me mostrou quem é. Eu vou lá, chamo a pessoa, abraço, conversa. Ele atende parte de geriatria, né? Principalmente de pacientes com câncer de mama. E aí ele falou, a pessoa entra no consultório, já conversa, já pergunta como tá, o que aconteceu. A pessoa já dispara tudo aquilo que ela já ensaiou no caminho, que ela ia me dizer. E aí depois eu digo, tá, me conta mais. E aí quando a pessoa começa, porque o meu filho tal coisa, não sei tal coisa, e agora eu tô com medo. E aí quando a pessoa realmente se abre, e isso a gente vê no consultório. A pessoa já tá, quando tu chama a pessoa pra entrar no consultório, ela tá louca pra falar o que aconteceu com o cachorro. Ou com o gato, né? Mas ela louca pra despejar o que aconteceu. Aí aquele segundo momento é do que ela realmente tem pra te dizer. Do medo dela, do problema que ela tem com aquele animal, quem é aquele cão, aquele gato pra ela, né? Pra vida dela. Então são detalhes que a gente deixa passar pela correria, pela rotina do dia a dia. Por não estar atento, respirar antes de atender, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente, mas quantas vezes eu já atendi casos que, na verdade, o tutor vinha com uma demanda que o pet nem tinha nada. Na verdade, o tutor é que precisava do meu atendimento, da minha conversa, do meu olhar atento, do meu abraço. Já aconteceu muito de ter que abraçar o tutor, de ter que conversar, acalmar ele por situações que não tinha nada a ver com a opção. O que aconteceu com vocês? Muitas vezes. Pandemia, enchente, atendi muitas pessoas, o cachorro era um mero acompanhante. Eles estavam sendo usados como veículo até encontrar uma pessoa que ela podia ir até aquela meia horinha para se abrir, relaxar. Sem julgamentos. Exato, poder falar tudo. E a gente pensar junto na solução para aquela demanda, né? Só costurando o bichinho, né? Porque às vezes, muitas vezes, esse animalzinho, e justamente o que vai dar valor ao teu serviço é aquele animal que tem valor emocional. Eu sou do tempo que se a gente cobrasse uma cirurgia que custasse mais que o preço, tudo que era caro na época, até então a maioria era vira-lata, né? A pessoa saiu fedida do consultório. Essa mulher está me poupando. É mais fácil comprar outro cachorro. Exato, deixa isso, né? Que se vai, vamos renovar o ciclo. Nós temos a Amanda, que é de exóticos, né, da mentoria dentro do nosso grupo, que ela fala isso, né, que ela atende lá um ratinho. E o preço é diferente do valor. É muito mais fácil lá comprar outro ratinho, mas quando tu pega um tutor que chegou até ti, é porque ele quer resolver aquela demanda. Então hoje realmente se fala tanto, porque o pet é da família. Eu acho que cabe a nós encontrar esse cliente que valoriza, como você está dizendo, né, que vai chegar no meu serviço e vai valorizar o meu serviço, porque o pet realmente é um filho. É alguém que faz o que é importante para ele, não um item descartável. Só que a gente tem que estar pronto para também atender a demanda desse tutor. Tudo aquilo que ele tá. Porque se eu olhar o cachorro como uma nota decifrando o preço que eu vou cobrar, também não vai funcionar. Ele quer essa reciprocidade de eu também realmente me preocupar com aquele pet, com a família desse pet, como a gente comentou aqui. E quando tu fez essa pergunta, eu fiquei encantada aqui ouvindo a resposta da Bia, mas o meu informe na resposta seria totalmente diferente. Quando é que os veterinários não se valorizam quando fala mal de um colega? Eu acho, de última, assim, fica mal para quem fala. Porque é um colega de profissão, né? Tem pro tutor, né? Também. Não, Tipo, entre colegas. Não, falando mal. Tu vem como cliente, eu tô te atendendo, eu vim lá da Bia, mas a Bia não entendeu bem o que eu queria. Porque a Bia é assim, tu vê, porque ela pode ser até uma excelente cirurgiã, ortopedista, mas vacinar ela não sabe. Outra coisa. Aí eu
né? Tento minimizar o colega para eu crescer. Ela não enfia muito forte, agulha, coisas que às vezes eu sei ou que eu não sei, inventa e inventar ou não, e enfim, eu acho que tem que haver uma ética entre colegas. E dentro disso também, assim, a Bia não é minha amiga. Eu acho que quanto mais cada um for melhor e se valorizar, mais a profissão vai ser valorizada. E outro que não é meu inimigo é o cliente. Eu fiz veterinário porque eu gosto de lidar com os bichos, trabalhar com os bichos, mas eu posso fazer uma receita impecável. Se o cliente não foi com a minha cara, se eu não fiz ele acreditar que aquilo era o melhor naquela situação, ele Vai na esquina e rasga o teu receituário, não faz ou nada. Né? rasga, ou não faz, ou faz mais ou menos, para provar que ele não estava errado. Ele não sentiu confiança, que ele achou que... É uma decisão subconsciente, né? Não é nem consciente, ele não não é faz pra dizer que não deu certo. Então, assim, ó, pega pela mão o teu cliente, ele que traz o teu bicho, seja grato por ele. E eu digo, a gente é uma equipe. Tu tá comigo, eu tô contigo. Se tu não conseguir, volta comigo e vamos ajustar, porque todo mundo quer o melhor pro bicho. Eu não posso acreditar que tem um veterinário que não queira ser bem sucedido no diagnóstico, no tratamento. Então, assim, não enxerga o cliente, porque é chato, porque a voz é isso, porque aí O mesmo ela, tempo de eu o cliente sou virar eu. as costas e tu ficar reclamando e falando mal, é o tempo de tu encontrar soluções, né? Exato. Procurar formas de ajudar. Olha, hoje seu José chegou aqui de mau humor, o que será que aconteceu, né? Por mais que as coisas não batam com o meu jeito, a gente é uma equipe. E eu acho que é isso, torna tudo tão mais fácil, mais leve. A Bia estava num dia ruim, ou essa pessoa estava de mau humor, independente. Eu acho que até falta um pouquinho de Só que realmente ela assim, pode. Nath, o que tá acontecendo? Exato. O que houve? O que tu tem? Às vezes até com colegas, com tutores, com a nossa secretária, né, com um especialista que entrou ali. Poxa, a Bia sempre entra aqui brincando, rindo, hoje ela entrou séria. Bia, tá tudo bem contigo? Eu vejo que assim, eu falo do outro, mas eu estendo a mão. Sabe, Bia, o que aconteceu? Tu não tá normal hoje, tá tudo bem? Daqui a pouco até a Bia vai ser, poxa, assim, ela tem que dar uma segurada no meu balanço, que eu tava Tá aqui todo de mundo mau humor, notando, achei tá que todo eu tava mundo notando, disfarçando. né? Às vezes, pô, eu respirava, tomar um café, voltar pro meu centro, né? Porque a gente, como a Bia contou antes, a gente começa numa loucuragem, atende, vai e corre. E às vezes a gente nem deu bom dia, boa tarde, a gente não olhou pro outro de verdade. E isso é, pra mim, o meu propósito dentro do Expert. É o momento da gente parar e se conectar, né? A gente até falou lá no grupo essa semana, né, que a gente convidou para vir tomar um café e tal. E teve uma colega que falou assim, mas o que tu ganha com isso? Eu me questionei, eu assim, o que pois é, né? Por que eu tô inventando essa moda? Mas é que assim, é isso, cada um tem um jeitinho de ajudar o mundo. Cada um tem o seu. E pra mim, eu digo, esse é meu 1%. 1% de cada um, né? A Bia foi lá, abriu hoje o teu negócio com esse pensamento que tu falou de respira, olha para o cliente, eu já sei quem é, porque eu vou gritar na porta o nome, não sei. Realmente é um detalhe que faz toda a diferença. Eu sei quem é o cliente que está me esperando. Eu falo muito do cafezinho. Gente, uma coisa tão simples, mas não é feito. O café tá lá, às vezes a gente, como donos do negócio, investiu até no café bom. E nossa secretária não oferece, ninguém ofereceu. Já me aconteceu de chegar para dar uma mentoria numa empresa, numa clínica, e pior ainda foi, o cliente levantou o cara para lugar, ele estava assim, ao serviço ali, e não tinha. Aí ele falou assim, acho que acabou o café. Aí o atendente falou assim, que coisa. E eu fiquei assim, ó, acabou mesmo. Gente, primeiro que ele teria que ter oferecido, segundo que tem que estar ali, gente, é básico, isso já é básico, o cafezinho. Um café, gurias, pra mim é uma tragédia, assim. Se eu chegar num lugar e eu for me servir com café, o café estiver frio, assim, ó, eu já passei a odiar aquele lugar. Eu sempre faço a unha no mesmo lugar. No mesmo lugar faz uns 3 anos. Esses dias eu vou trocar de lugar porque é meio longe da minha casa, tá? Vou fazer um quebra pertinho de casa, agendei, cheguei lá. E aí a moça, fica à vontade, toma um cafezinho e tal. A mulher serviu o café, sentei no que eu tomei gelado, assim. E eu já não sei mais. Se eu quero fazer unha. Já nem fiz a unha, já não gostei. Bem assim. Por favor, passa um cafezinho quentinho.
Então já começa E o certo, na verdade, a técnica de venda correta é um café bem quente. Para quê? Para o cliente demorar. Ele sentar, ele degustar aquele café, ele ter a experiência daquele lugar. Outra coisa comum é o ar-condicionado. O pessoal fica se mexendo ali, né, para ligar o ar-condicionado, mas é o que vai trazer o conforto. Se um dia quente, o cliente chega da rua correndo, o cachorro, né, esbaforido, e a gente segurando a conta do ar-condicionado, que às vezes assim é o que vai fazer o cliente querer estar. E são coisinhas que não são, como eu falei antes, não é algo que o cliente talvez saiba pontuar. No teu caso, como tu já trabalha esse lado do atendimento ao cliente, tu já sabe. Mas às vezes o tutor, o responsável que veio ali, ele nem sabe que ele não gostou do café porque o café estava frio, porque o ar-condicionado estava desligado, ele só está tendo uma experiência ruim atrás da outra e ele nem vai saber pontuar o porquê que ele não gostou. Ao mesmo tempo, ao contrário. Se ele chega, o ambiente está gostosinho, o clima está agradável, ele ganha um cafezinho, uma balinha, um biscoitinho, ele vai gostando, ele vai gostando. Quando a Beth chega para atender, ele já está com o coração mais disponível, já está se sentindo melhor, né? São experiências que, assim, eu digo arroz com feijão funciona. Às vezes a gente também quer inventar, quer fazer um camarão, e é só fazer o básico bem feito, que não está sendo feito. E às vezes, quando a gente está muito fechadinho no nosso quadradinho, a gente nem percebe. O teu chão está encardido, né? A cadeira está descascando, mas tu está tão acostumado com aquilo ali que aquele não está na zona de conforto, realmente. Aquele feedback, né? O feedback é ruim. Mas ele é super importante. Uma vez chegou lá na clínica um casal, de tarde, assim, logo para o almoço. O Samuel ofereceu um cafezinho para eles. E eles, não, obrigado. O Samuel falou, mas a gente acabou de passar na hora. Então a gente... Porque o quê? Provavelmente eles vão em vários lugares, depois do almoço, o café da manhã, que tá ainda ali, não vão querer. Vão me frustrar com o café. E olha como essa insistência dele foi um carinho, tipo, mas eu acabei de passar um cafezinho. O cliente é nosso amigo, como a Nath falou. Ele, meu Deus, que bom, tem cliente, quem é que abre as portas? Porque tem cliente próprio. E até aqui eu já puxo assim, se tiver um veterinário assistindo a gente que não tem o seu próprio negócio ainda, eu até digo isso, gente. Nenhum negócio se mantém sem cliente. Exatamente. Você, sendo empreendedor ou não, trabalhando num lugar, você precisa abençoar esse lugar para que esse lugar continue dando cliente, porque senão as portas fecham. Tá sempre vendendo alguma coisa. Todo mundo tá vendendo. Não faz sentido eu, mesmo que não seja eu a dona do negócio, eu reclamar do cliente, eu não fazer essas coisas que a gente tá falando, porque assim, vai fechar as portas. Um outro detalhe que eu acho super importante para a recepção, né? Aquele tutor que agendou uma consulta para 5h30, 6h30, 7 horas, aquele responsável, ele tá vindo do trabalho. Então, ele tá que nem a gente, tá com fome, tá cansado. Aí ele chega ali, tu tem um docinho, um petisquinho, um amendoinzinho, qualquer coisinha. Aí, às vezes, a pessoa entra dentro, já quer atender correndo. Não, deixa aquela pessoa sentar, tomar o cafezinho dela, comer um amendoinzinho. Aí já deu aquela... Já tô confortável, agora vai pra consulta. A gente tem que ter esse feeling também, né? De entender o momento de cada um. Às vezes a pessoa entra e a gente acha, não, mas já tá no horário, tá com pressa. Não, observa a pessoa, ela tá ali sentada e dá mais um minutinho pra ela. Vai ser dois, porque se ele não estiver relaxado, muito menos o bichinho que tem nos olhos dele como referência, né? Já é um ambiente hostil, frio. Às vezes está com algum desconforto, que nem ele mesmo se entende. Ainda o dono apreensivo tem tudo que dar errado, entra né? numa posição de guarda, né? Exato. Que o dono não tá bem, ainda vão o que tá botar acontecendo? a veterinária lá e enfia o dedo bem onde dói. Eu morderia. É verdade, é verdade. Não seria melhor. É essa sensibilidade. Né? Até de se botar no lugar do nosso paciente. Exato. Isso aí. Meninas, então, quero aproveitar que estamos juntas, depois de tanto tempo, que precioso esse tempo, assim, realmente eu sou muito grata pela vida de vocês duas. É algo que a gente já imaginava, assim, criar esse momento e hoje acabou acontecendo, né? Eu vejo, assim, muito a mão de Deus sobre esse momento aqui com vocês. Como eu falei, fui estagiária da Nath. A Nath foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, a estagiar, foi contigo, né, Nath? Ainda não era na tua clínica, né? Mas era onde tu trabalhava e tu me recebeu tão bem, né? Tão amorosa. Eu cheguei lá com as calotas rosas, eu disse, já tá provado, não precisa nem frequentar. Todo mundo tem um passado, né? O meu é meu carro rebaixado com as rodas rosa, tapete rosa, tudo rosa.
né? Se percebem a paleta delas, eu não vim adequada a essa paleta até agora, não consigo acreditar que eu não me lembrei de botar um rosinha. Mas tudo bem, eu tô na onça que eu tô na minha fase pós-maternidade, não, né? Porque é uma coisa pra vida toda agora, né? Mas pós-parida, digamos assim, voltando, né? E vim na minha versão onça. Uma parte mais madura que a gente. Eu vim numa versão onça, né? Mas a Nath, então, me conhecendo naquele momento, depois a Bia também, fui estagiária dela, a gente pegou plantão, internação, com a Nath peguei mais a parte clínica mesmo, né? Aprendi muito, né? A Nath sempre esse olhar sensível. E depois com a Bia ali na loucurada de plantão, né, Bia? E que precioso ver, assim, acompanhar todas. Eu creio que vocês também comigo, assim, né? A gente vê, cada um vai tomando um, cada um tem os seus dons, os seus objetivos, e ver as coisas se cumprindo. Isso me alegra muito, creio que a vocês também. E vocês duas já estiveram comigo dentro do Expert Vet, dentro mesmo ali da mentoria e tudo. Eu queria que vocês puxassem na memória, Bia. Eu acho que foi segunda turma do Expert, faz um tempinho já, né, Bia? Eu queria, e depois disso tu até foi realmente para esse lado. Acho que ele foi só o início, né? Depois tu foi realmente para uma pós de gestão, tu foi procurar saber mais, que é o que eu te falo, o Expert ele vem para dar um chacoalhão, mas para a pessoa voar, né? Eu queria que vocês puxassem aí na memória, assim, o que de mais precioso talvez vocês viveram com a gente, como Expert Vet mesmo, assim, as trocas, algum conteúdo específico que talvez caiu uma ficha, uma ideia, porque a gente fala, né, esse tempo de ter um cafezinho onde a gente às vezes vai ter uma ideia legal, sabe? Que o colega falou e eu, poxa, é verdade, eu não tô fazendo isso. A gente mesmo, eu criei o método, e eu falo pro Michael, né, se a gente não se policiar, a gente não sai. O dia a dia, a gente precisa estar sempre ali. Não, eu não tô fazendo essa parte aqui. Eu não tô cuidando do cafezinho. Eu não tô cuidando da parede que não foi pintada. Então, assim, a gente tem que estar sempre se policiando. Acho que vai ser assim sempre, até o final da vida, né? Então, eu queria que vocês puxassem aí na memória o que pra vocês, assim, foi mais precioso no tempo que vocês estiveram conosco dentro do Expert Vet. Quem quer começar? Foi tanta coisa, né? Eu acho que o mais, como é muito natural de mim, eu não me conheço sem ser veterinária, né? E talvez esse seja o nosso pecado. A gente trabalha com tanto amor, com tanto prazer, com tanta naturalidade, que às vezes fica se questionando se seria justo, né? Todo mundo falando que trabalho é trabalhoso. Eu, para mim, cada cliente é uma visita, né? Eu me sinto honrada, cada um que entra e vem pagar para me perguntar o que eu acho, né? Tanta gente para dar opinião para ele. Mas Até o shot vai ter, né? agora, de graça, Tempo de ar. e muito rápido, sem ter que deslocar. Então, para mim, assim, foi quebrar o paradigma da venda. Porque assim, isso para mim é fácil, cortar uma unha, mas ficou claro para mim que esse é o meu trabalho. Em outra clínica que eu trabalhei, eu tinha que me posicionar, minha chefe tinha mais ou menos o mesmo amor também pela profissão, e eu insistia, na época eu era comissionada, eu dizia, olha, para eu olhar esse animal, se ele não tem nada, que não era raro, eu tive que estudar. É verdade. Porque para eu ter certeza que não tem nada, eu tenho que ter certeza que não tem nada. Só que muito sabe para dizer que não tem nada. É forte, né? É muito mais compromisso tu dizer que não tem nada do que tem uma unhinha torta, um pelinho cravado. Então eu tive que me posicionar lá, convencer alguém de que sim, para olhar e dizer que não tem nada. Segue sendo uma consulta, mas eu tinha isso dentro de mim, na verdade, eu enxergava o jeito que ela enxergava, tipo, não custa nada, realmente não custa nada. Mas é meu tempo, eu que decido o que eu vou fazer com o meu tempo. Se eu quiser ficar na caixinha do nada, eu preciso ficar na caixinha do nada. Se eu quiser sentar na redação, o tempo é meu. Enquanto alguém me pedir para usar esse meu tempo, é uma troca, né? E desse que o mundo é mundo, né? Nem sempre foi dinheiro, mas eu acho que é isso, quebrar a objeção da venda, não é mau caratismo tu cobrar pelo teu trabalho, né? Tu oferecer um serviço como esse, né? Da internação, que bom que é fácil, para mim é, para outra pessoa não vai ser, porque para quem tem um apartamento branco minimalista de cima a cima, um pingo assim de sangue, é um horror, é um mar de sangue. Para mim é
Tá feito. muito simples, né? Então isso aí deixou claro para mim qual era a minha relação com o cliente. Porque a gente acaba, né, anos, bicho após bicho, fazendo amizade, entrando naquela família, na intimidade dele. Então, para ficar claro, que com meus amigos é uma coisa, com minha família é outra, e a mulher desempenha esses vários papéis, né, e a gente quer ser bom em tudo. Né? No momento que está atendendo demais um lado, o diretor vai ficar cuidando daquele outro, né? Então, é isso. Tapa a cabeça que e é o cobre os tempo, pés. tá precisando, é urgente, meu Deus, o meu instinto me diz que eu não posso dizer não. Eu não vou dizer não para o meu cliente que entre centenas de milhares de veterinários me escolheu. Não vou dizer não, porque vai ter um preço para ele. Que é mais E caro. muitas vezes o cliente, quando tu começa a entender o teu valor, o cliente paga sorrindo. Exato. Paga até mais, às vezes, até uma gorjeta rola. Porque assim, foi um atendimento tão gostoso, prazeroso, e tá tudo bem até aqui. Aqui é X, e tá tudo certo. Tudo certo, eu não sábado eu não trabalho. Mas tu é meu cliente, se tu puder esperar eu acabar meu café com minhas colegas, com as minhas amigas, às 6 horas, às 6h30 eu abro a clínica para ti. Vai ficar baratíssima aquela consulta, mais que eu dobre meu preço, nem dobro, porque para mim também é bom. Então, assim, ele vai se sentir a pessoa mais importante Agora, do se mundo. mudar o contexto e tu deixar de tomar o café com as amigas para fazer aquele atendimento, tu já vai de mau humor, já vai braba, já vai... Toda Aí escabelada, suada, perdeu o valor, né? cansada, rabugenta. Aí eu posso Eu acho que alinha menos expectativa. atender de graça e vai sair satisfeito. Concordo em grau, número e gênero. Como eu fui bem treinada. Agora quanto que tu me cobra esse tempo, esse tempo. E tu, Bia, o que tu me diz? Eu acho que o principal entra muito no que a Nath falou, de tu parar pra prestar atenção nas pessoas. Porque isso foi uma coisa que tu falou muito, né? De tu chega pra atender rapidinho, aí tu não bota nem chaleco, já faz o tutor subir contigo, chega ele vai te vestindo, falando com ele. Não, é aquele momento que ele vai ter, ele tirou a hora do dia dele pra ser atendido por ti. Então ele quer que tu esteja ali, ele imaginou aquilo. Então ele imagina tu indo no médico, ele quer que tu esteja impecável e com atenção focada. Ele não pega o celular e dá uma olhadinha, daí fica digitando enquanto ele tá ali falando. Ele quer que tu foque e converse com ele. Então isso é uma coisa que trouxe muito pra gente, de prestar atenção realmente na dor daquela pessoa. Que aí depois entra todo o restante que nem a Nath falou, né? Sim. Tu vai vender, vai se tornar barato. Porque ele vai pagar aquilo ali, porque ele sentiu valor no teu serviço. Porque ele entendeu que tu prestou atenção, que tu explicou pra ele de uma forma Tu se importa, né? que tu se importa. E quando tu explicou pra ele, olha, não é só consulta, vai precisar fazer tal exame. E aqui a gente viu só isso, a gente precisa entender se não tem mais isso. Pra ele, aquele restante ali, tudo bem, eu confio em ti, porque tu tá prestando atenção em mim nesse momento. Tu tá me acolhendo, tá querendo me ajudar. Por isso que eu acho que é a coisa que trouxe muito pra gente, né? O estar pronto pra ajudar a pessoa. No que ela, no bem maior que ela tem, que é aquele pet. Que pra ela hoje é um filho, né? Então eu acho Bem que isso tu tava trouxe falando aí, eu já muito. tava aqui com o meu olhinho, acho que se puxar ali na imagem vai ver aquela hora que ela falou assim, porque daí eu chego, eu espero ele tomar o cafezinho dele, eu já chego direto nele, eu fui mexendo de orgulho aqui, eu falei, ai, que lindo. Exatamente. E são detalhes que a gente acaba na correria, ele vai chamando e a pessoa tá assim, né? Vai largando o café ali pra ele. Não, Vai rapidinho, tá na porta do consultório, vamos que eu tenho vamos que eu tempo. tenho mais 15 pra atender. Não. Aí virou O horário atendimento é das reservado. agros, né? Antigamente, que tudo bem, existe esse tipo de atendimento que é por demanda. Vamos botar a gente na agenda e fazer de qualquer jeito. Cada um vai fazer do seu negócio o que acha que tem que fazer, né? Mas não é a nossa ideia do Expert, não é as pessoas que estão conosco que não pensam dessa forma. A gente fala muito da excelência. E às De vezes, ser tratado como tu gostaria, de isso tratar aí. como tu gostaria de ser tratado. se toda vez que a gente fizer algo, a gente pensar, eu gostaria que fizesse pra mim, isso já melhoraria tudo. Como tu falou da unha. Pô, eu não quero chegar e ter um café frio. Então, no meu empreendimento, não é um ponto que eu não vou negociar. Não existe café frio, não existe térmica vazia. Aqui vai ter o cafezinho que eu procuro quando eu saio. Então, é básico. Se a gente fizer isso, quanto das coisas vão melhorar. Mas, claro, sempre que eu falo acessibilidade. Eu sou uma pessoa bem temperada, eu dou oi pra todo mundo, meu cliente chega e não me dá oi.
Aí volta aquilo que eu falei antes, então vamos olhar para esse cliente, por que ele não dá oi? Por que ele chega mal-humorado? O que está acontecendo? É antes de ele chegar aqui ou é aqui dentro da minha clínica que tem algum problema? Normalmente é antes, né? A gente não sabe o que aquela pessoa passou até ali a esquina do teu empreendimento, não sabe como é que tá a vida dela, e se a gente poder ter esse olhar, melhora muito a vida, né? Ai, meu Deus, muito bom estar aqui com vocês, meninas. Quero deixar aqui o convite pro pessoal que está assistindo a gente, né? Vou dizer para as meninas aqui fazer também contar um pouquinho da onde que elas estão, caso queiram conhecer. Hoje tem 2 convidadas gaúchas aqui de Porto Alegre. Mas quero deixar aqui, aproveitando isso que as meninas falaram, pegando esse gancho, a questão do Expert Vet, é isso. Eu tenho, às vezes, dificuldade de falar para o pessoal tudo o que é, como a Nath falou, é tanta coisa, que assim, é a gente estar junto como profissional, é a gente se encontrar. Às vezes a gente toma um café despretensioso, às vezes a gente vai para uma imersão, e o negócio pega, né? A gente olha para dentro da gente, a gente vê o que a gente precisa melhorar. A gente gosta do ovo, a gente chora. Chora, a gente dança, a gente ri, a gente brinca, a gente conhece outros colegas que têm a mesma mentalidade, né? Acho que isso é o principal, pessoas que estão ali para crescer, para se apoiar, não com esse pensamento de julgamento, como a Nath comentou, né? De apontar os defeitos, mas não, tudo bem, então de repente eu vou dizer, Nath, como tu melhora tal coisa? É diferente de eu só correr mais pelas costas, ou pro cliente, como a gente falou aqui, né? Então vamos realmente nos ajudar. E essa questão do atendimento, que a gente falou muito aqui, atendimento ao cliente, para mim, assim, se eu tivesse que escolher, assim, Kevin, o que na tua vida, porque eu já fiz muitas coisas, mas o que é o que você mais gosta de fazer, de falar? A Nath até me perguntou um dia, né? Essa questão do atendimento ao cliente. Como que eu atendo realmente de forma assertiva, empática, como que eu realmente torno a experiência do cliente algo agradável, né? Então, isso aí é o principal, a gente fala muito dentro do método Expert Vet, um passo a passo para um atendimento de excelência. E tem os nossos encontrinhos, né? Que daí tem que estar ali no grupinho para ir recebendo os dias que a gente se encontra, que a gente conversa, joga conversa fora, que nunca jogar conversa fora, sempre tem muito conteúdo, né? E queria também que vocês falassem um pouquinho então do negócio de vocês, onde vocês estão localizados, com o que vocês trabalham, qual que é o carro forte de vocês, né? Para algum colega quiser conhecer também, indicar o trabalho de vocês, a gente tem muito essa ponte, né? Com as meninas lá de Santa Catarina tem que indicar um cliente aqui e vice-versa, né? Ou às vezes alguém que está entrando no mundo vet e vê como inspiração, como eu tenho essas duas como inspiração, né? Talvez eu vou querer ir pro lado da ortopedia, talvez eu vou querer ir pro lado ali, a Nath mais como geral, né, como cirurgia geral, uma ótima clínica também, um exemplo de clínica para mim. Então, assim, fale um pouquinho aí pro pessoal do serviço de vocês. Quem começa? Posso falar que eu sou mais velha, né? Então, meu Instagram é @natalialuft.vet. Eu sou clínica médica, cirurgia geral, principalmente abdômen, de cães, gatos, roedores, coelhos, chinchilas, rabos não. E o expert não tem como definir, mas é isso, é um senso de pertencimento, de coleguismo e dividir dores, dúvidas. E às vezes alguém olhando teu problema de fora, a solução cai assim como mágica, e aí tu pensa, nossa, como é que eu não pensei nisso, né? E aí vem tão fácil, aí chega lá na segunda-feira, no próximo dia, tu já sai fluindo quando estava no enroscar, correndo atrás do rabo, assim, sem ver perspectiva. Então, assim, mais do que ser, né, tem um método, tem a estrutura, mas ele vai fluindo conforme o grupo tem as suas demandas em comum. E é isso, sem julgar, todo mundo se acolhendo, né? Vai ter um momento melhor, pior, mas eu acho que é isso. Não, apesar de ser entre 4 paredes, cada consultório, cada bloco, é não estar sozinho, apesar de trabalhar individualmente. Não precisamos ficar sozinhos. Exato, é tornar tudo mais leve, mais fluido, mais cor-de-rosa. Cor-de-rosa define tudo. E tu, Bia, fala um pouquinho do teu trabalho. Eu sou ortopedista, trabalho basicamente na área de ortopedia e traumatologia. Meu Instagram é @beatrizmartins.vet. E hoje eu sou responsável pelo Centro Veterinário Prizar, que é @prizar.vet, que é a realização de um sonho para mim, de passar pela parte de empreender, fazendo mais ainda do que eu gosto, né? Que é poder cuidar do jeitinho que eu sempre quis. Então, a gente está aberto fazem 5 meses, está sendo um desafio atrás do outro ainda,
em todos os quesitos, né? Tanto da parte técnica, quanto da parte Formação de equipe, financeiro. de gestão, tudo a gente está naquele momento ainda de terminar de se adaptar, de encontrar tudo que a gente pode para melhorar e para deixar redondinho. E eu agradeço muito por poder fazer parte da Expert Vet. Com certeza, o crescimento que a gente tem, o convívio que a gente tem, faz com que a gente se torne pessoas melhores, profissionais melhores. Eu sou muito feliz de poder fazer parte desse time. Muito obrigada. Fofas, muito fofas. Especial aqui. Rosa, né? Especial. Que alegria assim, a gente poder dividir com você um pouquinho aí de nós, como eu falei, 1% de cada um, e a gente vai mudar o mundo, né? O mundo, eu acho que a gente não vai mudar o mundo com grandes. Claro que tem gente que é cientista e que descobrindo coisas que realmente é em escala. Mas a gente, meros seres humanos, a gente pode fazer um pouquinho, né? Um pouquinho. Olhar para o lado, olhar para o cliente, olhar para o meu colega, olhar para o meu funcionário, olhar para um amigo distante. Do nada, assim, a gente lembra de alguém, manda uma mensagem, às vezes pode mudar o dia da pessoa. Muito obrigada, meninas, por compartilhar, por fazer esse bate-papo aí tão gostoso. Porque nós a gente faz um plantãozinho que vai 12 horas, né? Vamos deixar. Agradeço quem ficou conosco, né? Você que está aqui nos assistindo. Siga as meninas lá no Instagram, siga o Instagram também do Expert Vet para saber mais. E espero poder termos mais e mais dessas conversas. Eu amei. Tchau, tchau, gente. Tchau.